Olá pessoal, bem-vindos a mais um Almoço com a Gastro. Hoje que é feriado, nosso almoço foi um pouquinho mais tarde. E hoje eu vou falar sobre um tema que é um tema muito frequente aqui no meu Instagram e na vida de vocês também, que é a síndrome do intestino irritável. A incidência de síndrome do intestino irritável tem aumentado muito nos últimos anos por vários fatores, entre eles uma população que hoje é muito mais estressada, ansiosa, pessoas que não respeitam o seu padrão natural de sono, que não tem hora para comer, que não tem hora para descansar, uma sociedade em que o descanso é visto como perda de tempo. E isso, sem dúvida, tem um impacto não só no nosso intestino, na nossa microbiota intestinal, mas também na nossa digestão e nesse equilíbrio do que a gente chama de eixo intestino-cérebro, que é um eixo de comunicação bidirecional, em que o cérebro manda mensagens, mas mais do que o cérebro mandando mensagem de cima para baixo, a gente tem mensagens que vêm do intestino e da nossa microbiota que vão levar a interpretações erradas pelo nosso cérebro. A síndrome do intestino irritável é um distúrbio, é quando essa comunicação do cérebro com o intestino ela tá ruidosa, ela tá falha. E estímulos que não eram para ser interpretados como dolorosos, o nosso cérebro interpreta como doloroso. E muitas vezes a dor, que é o principal sintoma característico da síndrome do intestino irritável, ela também vem acompanhada de uma mudança do hábito do intestino. Aquele intestino que fica mais sensível, que qualquer coisa leva a uma diarreia ou a um intestino mais preso. Então não dá pra gente ver a nossa população cada vez mais estressada, ansiosa e sem respeitar o seu corpo e não achar que isso vai impactar na saúde intestinal dessas pessoas. E é isso que a gente está vendo. A síndrome do intestino irritável hoje já acomete 1 em cada 5 pessoas. É uma incidência muito grande, mas eu acho que pode ser que seja até mais. Porque muitas pessoas ficam sem diagnóstico. Porque a gente às vezes se acostuma com desconforto. Quantos pacientes eu atendo que me falam que tem sintomas há 15 anos, mas que agora ficou pior e agora eles foram motivados a buscar ajuda médica. Agora esse sintoma está impactando no trabalho, está levando a desconfortos no relacionamento, porque isso acontece. Eu ouço histórias de pessoas que têm suas vidas muito impactadas pela doença. Meninas jovens que têm medo de entrar num relacionamento porque às vezes não vai poder sair para comer com o namorado, ou se sair para comer pode ser que tenha uma urgência, uma diarreia, um quadro de gases muito exacerbado. Eu vejo também homens que às vezes têm esse medo de um relacionamento mais íntimo por causa desses desconfortos gastrointestinais e até a pessoa se explicar, até ter uma intimidade, isso pode ser um problema. E isso não é só para mulher, é para o homem também. Eu vejo pessoas que às vezes ficam o dia inteiro em jejum enquanto estão no trabalho porque tem medo de comer e passar mal. E às vezes trabalham num ambiente que é uma sala com um monte de gente e ela lá com aquele barulho na barriga, com dor, com desconforto, tendo que prender os gases. São doenças que, apesar da pessoa não morrer por causa da síndrome do intestino irritável, vocês não vão ver uma pessoa ficar internada por causa da síndrome do intestino irritável. Mas é uma doença que, por ser crônica, ela faz com que a pessoa perca momentos importantes da vida dela. Às vezes aquela festa que pode ser uma festa de formatura, que a pessoa fica com medo de beber alguma coisinha e passar mal, ou de comer alguma coisa ali de festa e não poder aproveitar. Quantas vezes eu vejo pessoas que se privam de sair com os amigos para aquele happy hour porque tem medo de passar mal. Então, o medo é uma emoção que caminha muito junto com a síndrome do intestino irritável. Muitas vezes como consequência, porque a pessoa tem o desconforto, então é aquela coisa do gato escaldado, né? A pessoa fica com medo de novo aquele desconforto voltar. E aí, por conta própria, a pessoa começa, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer aquilo outro, e cada vez ela vai comendo menos coisas, e cada vez mais ela vai tolhindo coisas da vida dela que são importantes.
A socialização é muito importante até para ajudar no manejo do estresse, da ansiedade, de tudo isso que a gente vive. Então eu queria falar com vocês sobre essa doença que infelizmente ainda tem muito erro de diagnóstico. Erro de diagnóstico porque os sintomas da síndrome do intestino irritável são sintomas que podem ser semelhantes a muitas outras doenças do trato gastrointestinal. Entre elas a doença celíaca, o supercrescimento bacteriano de intestino delgado, o supercrescimento de fungos no intestino delgado, doenças inflamatórias intestinais, intolerância à histamina. Inclusive, intolerância à histamina e síndrome do intestino irritável tem tudo a ver. Então, muitas vezes a pessoa não consegue identificar a causa do problema dela e ela fica taxado como uma doença do cérebro. Então, o problema não é o seu intestino, o problema é a sua ansiedade. O problema não é nada no seu, não precisa nem investigar. Você viu que a pessoa é estressada, já dá o carimbinho da síndrome do intestino irritável. E sem brincadeira, todos os dias eu atendo alguém que o diagnóstico foi incorreto. Por quê? A síndrome do intestino irritável é uma doença cujos critérios diagnósticos são clínicos. O que isso significa? Eu não tenho nenhum exame disponível no nosso país que a gente possa usar para confirmar o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então, eu só vou fechar esse diagnóstico se eu desconfiar desse diagnóstico. E quando a gente fala dos critérios clínicos, estresse, ansiedade não entram nos critérios. E esse é o erro da maioria dos médicos. Por quê? As pessoas olham o padrão da pessoa e se é uma pessoa mais ansiosa, mais agitada, mais preocupada, eles nem investigam, falam, isso é intestino irritável com certeza. E isso não entra nos critérios diagnósticos, porque apesar da síndrome do intestino irritável muito frequentemente vir acompanhada de transtornos, por exemplo, da ansiedade, às vezes até de depressão, não quer dizer que isso é o que causa a síndrome. E isso não é um critério obrigatório. E é por isso que eu vejo às vezes pacientes que são tranquilos e falam, poxa, mas eu sou tão tranquilo, como que eu fui desenvolver síndrome do intestino irritável se eu sou uma pessoa super de bem com a vida? Porque isso não é um critério obrigatório. Essa desordem da interação do cérebro com o intestino, ela pode acontecer, inclusive secundária a um transtorno da microbiota. Porque hoje a gente sabe que as bactérias que moram no nosso intestino são sim responsáveis por modular a nossa produção de neurotransmissores a nível do intestino, mas também a nível do cérebro. A gente sabe que uma inflamação de baixo grau, um aumento de permeabilidade intestinal que acontece lá no intestino vai influenciar no aumento de permeabilidade do seu cérebro. E isso se relaciona com doenças como transtornos de ansiedade, depressão, mas nem sempre. A gente hoje já sabe que na síndrome do intestino irritável há uma alta associação com desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal. E a desbiose, a gente constrói o nosso padrão de microbiota, ele é construído ao longo da nossa vida. Não é um momento da sua vida que você passou um estresse e achar que isso vai ser a causa do seu intestino irritável. Ainda que o estresse seja muitas vezes um gatilho para esses pacientes. Porque quando eu passo por um estresse emocional, muitas vezes isso reflete no meu padrão alimentar, isso reflete no meu padrão de sono, e o estresse é um causador de desbiose. Então eu passo por estresse, eu libero hormônios do estresse, eu pioro a minha microbiota. Às vezes a pessoa faz tudo direitinho, ela come direitinho, ela faz atividade física, ela dorme na hora certa, ela bebe água, mas ela esquece de olhar para esse gargalo gigante que é o estresse a que somos expostos nos dias de hoje. E é muito estressante viver nos dias de hoje, gente, porque a gente está o tempo todo com o celular na nossa mão, nos dando notícia ruim, notícia boa, excesso de estímulo para o nosso cérebro. A gente muitas vezes trabalha mais horas do que o nosso corpo foi feito para trabalhar. Porque a gente gosta de trabalhar? Pode ser, mas se ultrapassa a sua capacidade, isso vai ter um custo. E o que a gente vê hoje em dia são pessoas que passam o dia inteiro trabalhando. Beleza, normal, todo mundo tem que trabalhar, eu inclusive. E aí a hora que chega em casa é aquela hora do eu mereço. E esse eu mereço pode ser para uma comida que às vezes não te faz bem,
O eu mereço pode ser para bebida alcoólica e cada vez mais a gente vê pessoas descontando esse cansaço na bebida e na comida também. Mas um número alarmante de mulheres que toda noite bebe um vinhozinho porque vinho é bom, né? Vinho tem muitos compostos, né, bioativos, mas é álcool, gente. É ruim para sua microbiota. A gente vê também esse eu mereço no ficar assistindo série até de madrugada. Ficar vendo videozinho no TikTok, no Instagram, de madrugada dentro. Porque é o momento que a pessoa tem para ter aquele momento de relaxamento. E esse momento de relaxamento entra, às vezes, no seu horário do sono. E aí, ao longo do tempo, vai se somando estresse no dia a dia, sono inadequado, porque eu vou deitar meia-noite, fico assistindo coisinha no celular, porque o celular é quase uma extensão da mão da pessoa, né? Fico o tempo todo ali, e isso é uma vigilância que eu, inclusive, tenho que ter, porque é muito prático, né? Está na sua mão. Às vezes você se interessa por um assunto e os algoritmos das redes sociais, se você tem um assunto que você se interessa, ele fica te dando mais e mais porque ele não quer que você saia dali. Então, se assiste um vídeo legal, ele te manda outro, ele te manda outro, ele te manda outro. E aí você às vezes perde horas do horário precioso do seu sono. Aí a pessoa deitou meia-noite, que já era tarde, ficou assistindo o videozinho até 1, 2 horas da manhã. Tem pacientes que às vezes ficam até 3 horas da manhã e no outro dia tem que acordar para trabalhar. Essa privação de sono ao longo do tempo impacta na sua saúde emocional, mesmo que a sua vida esteja perfeita, que não tenha nenhum problema acontecendo na sua vida. E isso impacta na sua microbiota. Inclusive, há estudos que mostram que a privação de sono tem um impacto na microbiota que é imediato. Eles fizeram um estudo de pessoas que viajam e aí viajou para um fuso horário diferente, inverteu o ciclo sono-vigília. Se fizer a pesquisa, o sequenciamento de microbiota antes da viagem e quando chegou no destino, a microbiota já estava pior. Por quê? Por causa da disfunção do ciclo circadiano, do ciclo do sono, dos horários da refeição. O nosso corpo funciona de acordo com o ciclo circadiano, que é influenciado pelo sol, pelo dia e pela noite. E a gente, com a vida moderna, desrespeita esses ciclos. Desrespeita porque hoje em dia é tudo o tempo todo. Eu tenho luz, né? Eu tenho televisão, eu tenho excesso de estímulo de luz azul nos meus olhos. E aí o meu corpo não entende mais o que é dia, o que é noite, que horas que é para comer. E aí a gente vê pessoas que acordam sem fome. Por quê? Porque comeu mal à noite, porque o sono não foi reparador, porque está totalmente desregulado o eixo do cortisol, da melatonina, que regula esse ciclo circadiano. Aí essa dieta que fica totalmente desregulada, porque a pessoa não tem fome de manhã e de noite, ela quer comer tudo que tem na frente dela, num horário que a sua digestão é pior. E isso vai impactar na sua microbiota. Gente, olha que legal! Vocês viram isso? Nunca tinha acontecido na minha live. Não fui eu que fiz isso não, mas gostei. E aí, esse distúrbio do horário de comer, da digestão, e vai impactar na saúde da sua microbiota. Assim como o ciclo do cortisol, o cortisol é o hormônio que o nosso corpo libera em resposta ao estresse. E muitas vezes a gente acha que o cortisol é um hormônio ruim, porque ele ficou com o nome do hormônio do estresse. Mas o que é ruim não é o cortisol. O problema são picos de cortisol na madrugada. É um cortisol que era para ter um pico de manhã, para te dar energia, para te dar fome, para te dar vontade de ir lá fazer, viver. Você tá tendo pico de cortisol à noite, que era o horário que era para você estar dormindo, descansando. E o cortisol, ele não te deixa dormir. E aí, tanto que quando a gente prescreve corticoide, eu, por exemplo, quando algum paciente meu precisa usar corticoide, eu falo, tome de manhã, porque é fisiológico a gente ter um pico de cortisol natural pela manhã. Mas essa desregulação do eixo do cortisol, a gente vê pessoas que têm pico de cortisol 3 horas da madrugada.
que era um horário para o cortisol estar suprimido. Isso impacta muito, porque cortisol se relaciona com permeabilidade intestinal e com equilíbrio de microbiota. Então não dá pra gente falar de síndrome do intestino irritável, que é uma doença que se relaciona com esse desequilíbrio do eixo que comunica o cérebro com o trato gastrointestinal, sem falar de padrão de sono, sem falar de técnicas de relaxamento, sem falar de meditação e sem falar de sono, sem falar de controle de estresse. Porque ainda que o estresse não seja um critério nesse diagnóstico, o estresse muitas vezes é o gargalo que eu não consigo resolver. Porque não depende de mim como médica, depende de você. E é você fazer essa autoanálise, porque as pessoas acham que não tem problema nenhum. Elas falam, mas eu sou uma pessoa noturna, eu gosto de ficar até de madrugada fazendo as minhas coisas. Fazendo as minhas coisas é ótimo. Geralmente esse até de madrugada tem gente que é trabalhando, né? Que é ruim também. Às vezes a pessoa não tem opção, ela tem que trabalhar num plantão. E durante muito tempo essa foi a minha realidade. E eu colhi os frutos. Na época que eu dava plantão noturno, era a época que o meu intestino estava pior, que eu estava mais acima do meu peso, que a minha vida estava toda bagunçada e não tinha nada acontecendo. Era o meu desequilíbrio do meu ciclo sono-vigília. Isso impacta na nossa vida, impacta até na forma que a gente lida com o estresse. Então, falei bastante já aqui e não entrei nesse tema, que é o tema que a gente vai conversar hoje, que é a síndrome do intestino irritável. Então, na síndrome do intestino irritável, a primeira coisa que vocês precisam saber é que ela tem critérios diagnósticos. Não é porque você passou um estresse e teve uma diarreia que isso é síndrome do intestino irritável. Tem tantas pessoas que às vezes tem uma reunião importante, ou um encontro, ou uma viagem, uma coisa que a pessoa está muito ansiosa por isso e a pessoa tem uma diarreia e eu tenho intestino irritável, porque toda vez que eu vou apresentar uma aula, ou toda vez que eu vou ter que ir numa reunião importante, ou toda vez que eu vou ter um encontro, eu tenho diarreia. E isso não configura a síndrome do intestino irritável. Quando a gente tem um estresse, uma liberação adrenérgica muito grande, isso pode levar a uma aceleração do trânsito intestinal. O que não quer dizer que isso seja síndrome do intestino irritável. E é por isso que os critérios precisam ser seguidos. Senão, a gente dá um excesso de diagnóstico ou deixa de diagnosticar quem tem a síndrome. E não ter diagnóstico tem um impacto muito ruim na vida da pessoa, porque ela fica achando que ela tem uma coisa que ninguém consegue diagnosticar. Ela fica achando que ela tem um problema que, meu Deus, eu já fui em 10 médicos e ninguém conseguiu fechar o meu diagnóstico. E o diagnóstico era clínico. Então, os critérios que a gente usa para a síndrome do intestino irritável são critérios que estão um pouco desatualizados? Sim, eles são baseados no Consenso de Roma, que o último que saiu foi, se eu não me engano, em 2016 ou 2015. Já tem muitos anos. De lá para cá, a ciência, evoluiu muito no entendimento da relação do cérebro com o intestino. Mas ainda é o que a gente tem. E nesses critérios, a gente tem como critério obrigatório a dor abdominal. E essa dor abdominal, ela tem que acontecer no mínimo uma vez por semana. E uma vez por semana por no mínimo 3 meses, sendo que o início dos sintomas tem que ser a 6 meses. Então, se você teve um quadro de uma dor que está durando 1 mês, por mais que essa dor seja relacionada ao estresse, à ansiedade, a qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, ainda não dá para falar que isso é síndrome do intestino irritável, porque eu tenho que ter 6 meses de sintomas. O que faz a gente entender que a síndrome do intestino irritável é uma doença crônica e de longo prazo. Geralmente, as pessoas que têm síndrome do intestino irritável, elas têm uma história de que sempre teve o intestino mais sensível, que teve períodos na vida de crise e teve períodos de remissão, mas nunca foi 100%, sempre teve uma coisinha.
É difícil pensar em síndrome do intestino irritável naquela pessoa que nunca teve nada e aí tem um mês que ela começou a ter sintoma, ela não preenche o critério temporal, por mais que o sintoma seja típico. E o sintoma, então, é a dor abdominal, que tem uma frequência de pelo menos uma vez na semana, e essa dor abdominal, ela tem que ser relacionada a uma mudança do intestino. Essa mudança do intestino, que pode ser uma mudança no número de evacuações, na frequência das evacuações. Então a pessoa a vida inteira fazia cocô uma vez por dia. Aí de repente ela começou a fazer cocô a cada 3 dias. Fazer cocô menos do que 3 vezes na semana. Ou de repente ela começou a fazer 3, 4 vezes ao dia. E isso é uma mudança na frequência da evacuação. Ou aquela pessoa que sempre teve um cocô formadinho, bonitinho, mas de repente o cocô ficou duro ou ficou mole. E essa mudança no intestino veio acompanhada da dor abdominal. Dor essa que pode ser em qualquer local da barriga. Não tem um local típico. A dor aí é síndrome do intestino irritável. Tem gente que vai ter uma dor difusa, tem gente que a dor vai ser localizada, tem gente que a dor cada vez vai ser num local, ela não consegue nem entender, porque um dia dói do lado direito, outro dia dói do lado esquerdo, outro dia dói no estômago, outro dia dói tudo. Mas a dor é frequente. Então, a dor abdominal relacionada a essa mudança do hábito intestinal, para solto ou para preso, ou misto. Então, a gente tem aí, a partir dessa mudança, a gente classifica nos subtipos da síndrome do intestino irritável, que a gente tem a síndrome do intestino irritável com padrão diarreica, que é a pessoa que tem, de repente, associada a essa mudança de dor, começou a ter diarreia com frequência, e a diarreia pode ser fazer mais do que 1, 2, 3 vezes ao dia, ou fazer um cocô mole. Cocô mole não é normal, tá? Ou constipação, que é a pessoa que fica mais do que 2, 3 dias sem evacuar, mas às vezes a pessoa faz cocô todo dia e ainda assim tem constipação. Porque no caso, se a pessoa tem esforço para evacuar, ela tem essa sensação de que não evacuou completamente, foi lá, fez cocô, mas sentiu que não saiu tudo, ficou lá forçando, não saiu, levantou, daí a pouco deu vontade, sentou de novo, ficou lá forçando, e sai aquele cocô de bolinha, aquele cocô duro. Isso é característico de constipação. Às vezes a pessoa faz cocô 3 vezes ao dia, mas as 3 vezes sai aquela bolinha igual de cabritinho. Isso é constipação. Então, a característica do formato, da consistência das fezes vai nos dizer se é um padrão de constipação ou de diarreia, assim como a frequência também vai nos dizer isso. E tem gente que alterna. Cada vez que ela faz cocô é de um jeito. E isso é o que eu mais vejo no meu consultório. Eu tenho um questionário que eu mando para os pacientes antes da consulta, que é um questionário de sintomas. Para eu, quando eu olhar o paciente, eu já saber para onde eu tenho que direcionar a nossa conversa. E aí, nesse questionário, tem a escala de Bristol, que é uma escala das fezes, que depois eu posso compartilhar com vocês. E aí, a pessoa tem que marcar, e eu só deixo marcar uma opção, porque é um questionário. Na consulta, a gente vai conversar sobre tudo isso. Aí, tem gente que fala, eu não consegui preencher aquele questionário, por quê? Cada dia o meu cocô é de um jeito. Tem dia que ele tá no 1 da escala de Bristol e tem dia que ele tá no 7, sendo que o 1 é cocô de bolinha, de cabritinho bem ressecado, e o 7 é aquele cocô líquido, explosivo, que é a água pura. Então, isso é um tipo de síndrome do intestino irritável mista. Por quê? 25% do tempo, pelo menos, está preso e 25% pelo menos do tempo está solto. Então, a gente tem a síndrome diarreica, a síndrome de constipação e a síndrome mista, que são os 3 principais tipos da síndrome do intestino irritável. Outros sintomas que podem vir acompanhados é a queixa de gases, inchaço na barriga, arrotos podem acontecer, mas isso não entra nos critérios diagnósticos, porque não é um critério obrigatório. O que é obrigatório é dor relacionada a uma mudança do intestino. Então, se você apresenta dor relacionada a uma mudança do intestino, isso te acontece no mínimo uma vez por semana e já tem mais de 6 meses que esse sintoma começou, sendo que ele ficou semanal há pelo menos 3 meses, o seu diagnóstico sindrômico é a síndrome do intestino irritável. Mas quando a gente fala de diagnóstico sindrômico, aprendam isso, porque isso é uma coisa que mesmo médicos às vezes não se atentam a essa sacada.
Quando eu falo de uma síndrome, a síndrome do intestino irritável, a síndrome diarreica, a síndrome de dispneia, a síndrome de enxaqueca. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que podem ter múltiplas causas. Então, embaixo desse guarda-chuva, que é a síndrome do intestino irritável, que corresponde a esse conjunto de sintomas que inclui a dor abdominal e a mudança do hábito do intestino, eu tenho múltiplas possíveis causas. E aí eu preciso afastar e identificar essas causas para que eu possa tratar o meu paciente de forma adequada. Porque vai ter paciente que a causa dos sintomas do tipo síndrome do intestino irritável dele vão ser o SIBO. O SIBO, que é uma doença tratável. E aí a pessoa às vezes fica ali só tratando os sintomas, porque o diagnóstico dela era síndrome do intestino irritável. Ninguém investigou se ela tinha alguma coisa associada. Às vezes o paciente tem um quadro clínico que sugere síndrome do intestino irritável pelos sintomas, debaixo desse guarda-chuva que é a síndrome. Mas se eu for investigar, na verdade é uma doença celíaca. Na verdade é uma intolerância à histamina. Então a gente precisa sim afastar outros diagnósticos quando a gente tem um sinal de síndrome do intestino irritável. E quando eu falo isso, é muito importante a gente trabalhar com essa conscientização até da comunidade médica. Porque eu tive minha vida transformada quando eu tive o diagnóstico de SIBO. Porque até então eu fiquei anos sofrendo com o diagnóstico de síndrome do intestino irritável sem ter um olhar para possíveis diagnósticos, porque não se falava disso naquela época. O conhecimento médico nos últimos, 10 anos no mínimo, evoluiu muito acerca dos distúrbios de microbiota. Então é isso, ainda que o seu diagnóstico sindrômico seja de síndrome do intestino irritável, vale a pena a gente olhar para isso com carinho e afastar outras condições que podem estar causando esses sintomas. Então tem alguns exames que são obrigatórios, no mínimo um exame laboratorial, como por exemplo um hemograma, provas de inflamação como proteína C reativa, VHS, principalmente a proteína C reativa. Aí às vezes a gente vê uma pessoa que tem um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas que tem 5 anos que ela tem uma PCR discretamente alterada. Proteína C reativa é sinal de inflamação. Eu preciso saber de onde está vindo essa inflamação. Eu preciso, no mínimo, avaliar como estão os micronutrientes, ferro, B12, ácido fólico, vitamina B1. Esses dias eu fiz um vídeo sobre vitamina B1, se vocês não viram, mas a vitamina B1, que é a tiamina, antigamente a gente só via deficiência de tiamina em pessoas que eram alcoólatras. E é uma coisa que médico nenhum nem pesquisava, porque o paciente é alcoólatra, eu vou dar logo a vitamina B1 para ele. Complexo B. Se o paciente não é alcoólatra, eu não preciso nem investigar. Mas hoje a gente sabe que obesidade é um fator de risco para deficiência de vitamina B1, que é a tiamina. O excesso de consumo de carboidratos, que é uma epidemia de consumo de carboidrato, né, gente? As pessoas comem muito mais do que tem a necessidade, mesmo pessoas magras. Eu atendo pessoas magras que só comem carboidrato, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, são sinais de que você pode ter alguma deficiência desses micronutrientes. E se eu, como médica, não investigar, eu vou deixar de saber. Então, uma pessoa que tem falta de vitaminas, eu preciso investigar a absorção intestinal dela. Então, no mínimo, exames laboratoriais, incluindo hemograma, vitaminas, provas de inflamação e investigação da tireoide. Por quê? Distúrbios da tireoide são causas de distúrbios do trato gastrointestinal. Há uma associação muito forte de doença da tireoide com, por exemplo, supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Há uma associação muito forte de doença da tireoide com sensibilidade ao glúten ou mesmo a doença celíaca. Então, o paciente que eu nem investiguei como é que está a saúde da tireoide dele, a saúde da tireoide vai impactar certamente na motilidade e na digestão. Então, eu preciso investigar a tireoide com TSH, T4, anticorpos contra a tireoide, como antitireoperoxidase, antitireoglobulina, no mínimo para afastar uma doença de Hashimoto, tá? Afastar doença celíaca, gente. Tem gente que acha que doença celíaca é doença de criança desnutrida, e não é. A gente está vendo um boom de doença celíaca.
por todos esses fatores que eu já falei no começo da live, mas a gente tá vendo muito mais, porque hoje as pessoas comem muito mais glúten, porque o trigo de hoje tem muito mais glúten do que o trigo que a minha avózinha comia lá na infância dela. Então a gente se expõe mais associado a uma vida que leva a um desequilíbrio de microbiota. A vida moderna não é compatível com uma microbiota saudável, a não ser que a pessoa se esforce intencionalmente para manter a microbiota dela em equilíbrio. Então, desequilíbrio de microbiota, transtorno de estresse, associado ao excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, entre eles alimentos ricos em farinha de trigo, pode ser um fator para a gente ver esse aumento importante de doenças autoimunes, entre elas a doença celíaca. E a doença celíaca no adulto pode não dar sintomas quase nenhum. Eu atendo adultos que às vezes a única queixa era gases, porque infelizmente hoje todo mundo sofre com gases, né, gente? Olha o tanto de paciente que vem na minha consulta, porque tá com gases e barriga inchada, não tá no gibi. Às vezes a pessoa não tem nem diarreia. Aliás, no adulto é até mais comum a gente ver constipação quando ele é celíaco. Então não custa afastar e fazer no mínimo esses exames. Afastar a doença celíaca, afastar a doença da tireoide, afastar intolerâncias alimentares, entre elas a intolerância à lactose, que é a intolerância mais comum no adulto, a intolerância à sensibilidade ao glúten não celíaca, que também é bastante frequente, não é uma doença super prevalente, mas é frequente em pacientes que têm síndrome do intestino irritável. Afastar uma intolerância, por exemplo, à frutose. Tem várias coisas que a pessoa pode ser intolerante e a hora que ela tira aquele alimento é como tirar o sintoma com a mão. A pessoa pode ter uma intolerância à histamina. E é claro que a minha investigação vai ser direcionada para o que é mais provável para aquela pessoa. Porque alguns desses exames são exames que o convênio não cobre, que às vezes a pessoa não vai ter facilidade de acesso. Mas exame laboratorial, gente, com as vitaminas, com TSH, com PCR, isso aí é o mínimo do mínimo. E outro exame que não pode ficar de fora, gente, é no mínimo um exame coprológico funcional. Porque eu nunca vi investigar diarreia sem fazer exame de fezes. Eu nunca vi, mas infelizmente é o que eu mais pego no meu consultório. Eu pego no meu consultório pessoas com diarreia crônica que fizeram 3 colonoscopias, fizeram um monte de colonoscopias, endoscopia. Faz endoscopia, colono não pede nem biópsia. Né? Porque o que eu vou fazer, né? Colono veio normal e não vi a biópsia. Eu não sei se tá normal mesmo, tá? Então, assim, o exame de fezes vem antes do exame endoscópico. O exame de fezes, ele vai me direcionar se esse paciente tem evidências de má absorção de nutrientes, se esse paciente tem sinais de inflamação, que vai falar contra uma doença benigna, como a síndrome do intestino irritável. O exame de fezes é um exame de triagem para onde eu vou com a investigação desse paciente. Calprotectina e coprológico, todo mundo deveria fazer, tá? O Matheus está falando que o Copromax deu muitas informações para ele. Eu trabalho muito com o Laboratório Lemos e é um laboratório brasileiro que tem um exame coprológico que não tem nenhum outro que se compare. Ele é muito bom, mas é um exame caro, né, Matheus? Não é todo mundo que pode fazer esse exame. Agora, se a pessoa pode fazer, merece fazer, porque ele traz muita informação. Agora, um coprológico que a pessoa pode fazer em qualquer esquina, ele já me traz informação. Qualquer laboratório faz um exame coprológico simples para ver se você está absorvendo gordura, para ver se você está fermentando muito, para ver se você está com inflamação intestinal. Então, o exame de fezes é o mínimo que precisa ser feito na investigação da síndrome do intestino irritável. E a depender do que der nesse exame, pode ser que a gente repense esse diagnóstico e pode ser que a gente precise ir para uma colonoscopia. Porque a colonoscopia, ela não é um exame obrigatório para todas as pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Mas se a pessoa tem mais de 45 anos, ela merece fazer uma colono. Se a pessoa tem história de perda de peso importante, ela merece fazer uma colono. Se a pessoa tem um quadro de história familiar de câncer ou de doença inflamatória intestinal, ela merece fazer uma colono. Agora, se a pessoa tem um quadro que é mais com cara de benigno, não tem sangue nas fezes, não tem ninguém na família com doença, nem doença inflamatória intestinal, nem câncer. A pessoa é super jovem, tá com essa diarreia, não teve um impacto muito grande na absorção de nutrientes, nem no peso, nem nas provas de inflamação. O exame de fezes com uma calprotectina baixíssima, eu não vou indicar uma colonoscopia nesse caso.
Mas essa decisão tem que ser feita em conjunto do médico com o paciente. O médico vendo quais são as probabilidades baseado na história clínica, nos resultados dos exames iniciais, e o paciente também vendo como ele se sente mais confortável. Porque tem paciente que não tem nenhum sinal de alarme, tem uma calprotectina baixíssima, mas a pessoa não vai conseguir dormir tranquila se ela não fizer uma colonoscopia. E aí é claro que eu vou pedir, porque a gente tira essa sombra do medo da vida da pessoa. Agora, tem gente que o medo da pessoa é fazer colono, porque ela só de pensar naquele preparo, ela já não consegue nem dormir. E às vezes a pessoa não precisa, porque ela é jovem, porque a calprotectina é baixa, porque ela não tem provas de inflamação alteradas, porque ela não tem sinais de má absorção de nutrientes, porque o diagnóstico dela é um diagnóstico diferente. Então essa decisão da colono é individualizada. Nem todo mundo que tem sintoma de diarreia crônica vai precisar de colono, a depender da idade, dos outros fatores que vêm associados a esses sintomas. Tá? Mas também, em contrabalanço, cada vez mais estamos vendo pessoas jovens com câncer. Isso é alarmante, porque antigamente a gente não via. Hoje em dia a gente está vendo mais. Então, eu como médica também preciso colocar isso na minha balança na hora de decidir se eu vou pedir uma colonoscopia ou se eu não vou. Tá? Mas não tem necessidade de fazer colono todo ano, como a maioria das pessoas vão fazendo aí. Tem colono todo ano, todas normais. Porque colono também é um exame que vai espoliar a sua microbiota, ela é um exame invasivo e que pode trazer algum risco ainda que baixo. Se ela não é necessária, a gente tem que colocar na balança se realmente precisa. Tá? Então eu preciso de exame sim para afastar outras doenças, para eu ter esse panorama geral do meu paciente, para eu entender a individualidade daquele paciente antes de bater o martelo num diagnóstico de síndrome do intestino irritável, ainda que esse diagnóstico seja clínico. O exame, por exemplo, de supercrescimento bacteriano de intestino delgado é um exame obrigatório na síndrome do intestino irritável? Não. Mas são doenças que muitas vezes vêm associadas, porque a própria síndrome do intestino irritável é um fator de risco para o SIBO. E o SIBO é um fator de risco para a síndrome do intestino irritável. Então, eu na minha prática, sempre que o paciente tem possibilidade de fazer o exame, eu sempre peço. E muitas vezes esse exame vem positivo. Muitas vezes. Então é um exame que me ajuda nesse diagnóstico diferencial. E é um erro não pedir. A não ser que meu paciente mora num local que não tem o exame, eu não vou fazer a pessoa viajar, vir parar aqui em São Paulo para fazer o exame, né? Eu preciso entender isso melhor. E aí o Matheus está perguntando a relação de SIBO com insuficiência exócrina pancreática. Hoje a live é de síndrome do intestino irritável, mas eu respondo essa dúvida depois na caixinha. Mas aproveitando o que ele falou, eu atendo muitos pacientes que ficam anos sendo tratados como síndrome do intestino irritável e na verdade tinham uma insuficiência digestiva do pâncreas. E um simples coprológico funcional poderia ter direcionado para que esse paciente tivesse essa investigação mais precoce. Por quê? A insuficiência exócrina do pâncreas, ela leva a uma má digestão de gorduras e proteínas. Mas o que mais chama atenção para a gente pensar em pâncreas é gordura. E às vezes a pessoa, ela não consegue ver a gordura no cocô, porque eu só vou ver gordura no cocô quando esse pâncreas já está em falência total, que ele não produz nem um pouquinho mais da enzima, ele está numa insuficiência grave. Então, o exame de fezes, ele talvez vai ser uma coisa um pouquinho mais precoce para eu pensar nisso e pedir o exame específico, que é o exame de elastase pancreática nas fezes. Se todos os pacientes pudessem fazer, eu pediria para todos os pacientes, e ele está inclusive dentro do exame do laboratório Lemos, do Copromax, que o Matheus falou também. Mas nem todo mundo pode fazer, porque é um exame que também é caro, o convênio não cobre, no SUS não tem. Então, eu vou direcionar. O meu paciente tem sinais de má absorção, eu vou pedir. Por quê? É uma causa de desabsorção, de síndrome desabsortiva, que eu vou perceber que esse meu paciente tem má absorção, porque ele tem uma perda de peso, mas eu atendo um monte de pacientes que têm insuficiência exócrina do pâncreas e que nem perda de peso tem. Inclusive, alguns deles com obesidade, apesar dessa insuficiência. Tá? Então, presença de gordura nas fezes provavelmente já é um sinal tardio que esse pâncreas já está sofrendo há muito tempo.
são coisas que eu preciso pensar como diagnósticos diferenciais. E a partir disso, eu vou definir qual é o melhor tratamento para o meu paciente. Porque se meu paciente tem outra doença, ele vai ser tratado como outra doença. E aí o diagnóstico dele não é mais síndrome do intestino irritável. É doença celíaca, é insuficiência do pâncreas, é SIBO, é qualquer coisa que eu diagnostiquei a partir daí. Doença inflamatória intestinal, intolerância à histamina. E aí, se eu fizesse o meu diagnóstico baseado exclusivamente nos sintomas, eu deixaria de tratar muitas dessas doenças. E aí, se eu tenho um diagnóstico específico, eu vou tratar de forma específica. Agora, digamos que realmente era uma síndrome do intestino irritável, eu afastei essas outras doenças, eu bati o martelo na síndrome do intestino irritável, ainda assim o tratamento vai ser individualizado. Porque no tratamento da síndrome do intestino irritável, eu vou ter que ter o manejo da dor. E como eu vou controlar essa dor? Eu posso controlar essa dor identificando quais são os gatilhos para essa dor? Digamos que o paciente tem dor quando ele consome os alimentos ricos em FODMAPs. E com uma dieta baixa em FODMAPs eu consiga controlar essa dor. Não é muito mais fácil eu fazer uma dieta do que usar um remédio, talvez até para a vida toda? Ou a depender da intensidade dessa dor, porque a síndrome do intestino irritável pode dar dor forte. Eu tenho pacientes que às vezes vão parar no pronto-socorro por causa da dor, porque a pessoa fica preocupada de ser uma coisa mais grave, de ser uma apendicite, de ser algum problema mais sério. Aí, se meu paciente tem dor, eu preciso tratar, não posso deixar a pessoa com dor. E o tratamento da dor, ele pode envolver medicamentos que relaxam a musculatura do intestino. Ele pode envolver medicamentos que têm ação nesse eixo de comunicação do cérebro e do intestino. Ele deve envolver identificação de gatilhos que podem ser alimentares, emocionais, toxinas. Várias coisas podem ser gatilho para dor nesses pacientes. Ele envolve também identificar naquele paciente qual talvez seja o melhor mecanismo para eu usar, mesmo quando eu vou usar um medicamento. Ele pode envolver fitoterapia, como por exemplo a menta piperita, que é o hortelã-pimenta, que tem estudo para controle de dor e tem benefícios. Ele pode envolver uma melhora do quadro de digestão, porque uma vez que o meu paciente tem uma digestão melhor, vai ter menos fermentação no trato gastrointestinal e menos essa produção de gases que muitas vezes é a causa da dor. Então, eu vou ter que ter estratégias para controle de dor, que vão ser estratégias alimentares, vão ser estratégias de controle de estresse, vão ser estratégias para modulação do eixo cérebro-intestino, que podem ser medicamentosas, mas às vezes uma osteopatia, uma acupuntura vão ter um resultado excelente. Para mim, a acupuntura é maravilhoso, porque tira a minha dor com a mão. E graças a Deus, o meu marido é acupunturista. Então, quando eu entro em crise, muitas vezes eu consigo manejar sem nem voltar a usar remédio. Aliás, tem muitos anos que eu não uso remédio para dor, porque eu prefiro não usar. Então, eu tento manejar identificando se o meu gatilho foi alimentar, se foi alguma coisa que aconteceu, o que me causou aquilo, fazendo essas técnicas mais conservadoras. Mas tem pacientes que às vezes não conseguem nem identificar o gatilho, ou que tem uma crise de dor muito forte, porque aquele intestino está muito permeável, está muito sensível, com hipersensibilidade, e eu vou precisar de medicamento. E eu sou muito a favor de remédio quando ele realmente é necessário. O que eu sou contra é a pessoa tratar a síndrome do intestino irritável só com remédio e bater no peito para falar que intestino irritável não tem que ter manejo dietético, que a pessoa pode comer o que ela quiser desde que ela tome o remédio todos os dias. E eu entendo que tem pacientes que preferem isso. E tá tudo bem, tem público para todo tipo de profissional. A minha forma de abordar é tentar juntar o todo. É tentar cuidar do sono, é tentar cuidar do estresse, com medicamento quando é necessário, mas também com medidas comportamentais, terapia, técnicas complementares. É cuidar, sim, da alimentação, é identificar gatilhos alimentares, porque isso é libertador. Quando a pessoa entende o que ela pode e o que ela não deve comer. E quando ela for comer o que ela não deve, ela saber o que fazer para prevenir de entrar em crise. Isso é libertador.
Então eu preciso manejar a dor, porque a dor é um sintoma que muitas vezes incomoda o meu paciente. Mas às vezes a dor não é o que mais incomoda o paciente, às vezes o que mais incomoda o paciente é a diarreia. E aí eu vou ter que pensar em tanto medicamentos, quanto suplementos, quanto estratégias para diminuir essa diarreia. Ou às vezes o que mais incomoda o meu paciente é o intestino preso. E aí é que mais ainda eu preciso dessas medidas complementares. Porque intestino preso, gente, não é para a pessoa ficar usando laxante para a vida toda, porque muitos desses laxantes, eles não são legais para sua microbiota. Eles não vão te ajudar no controle da hipersensibilidade do seu intestino. Aí a pessoa toma um laxante para soltar o intestino e fica com piora da dor, né? Aí, putz, ela tinha dor e intestino preso. E se eu trato a dor, eu prendo mais o intestino. Se eu trato a diarreia, se eu trato a constipação, eu dou a dor. São sintomas que são antagônicos. Os remédios que a gente usa para tratar a dor, eles prendem o intestino. E os remédios que a gente usa para soltar o intestino, muitas vezes eles dão dor. Então é por isso que medidas não farmacológicas na pessoa que tem síndrome do intestino irritável constipada são muito importantes. E nessas medidas não farmacológicas inclui dieta, inclui atividade física, inclui técnicas de massagem, de manipulação visceral, inclui acupuntura, inclui todas essas técnicas complementares que eu puder usar, inclusive para ajudar no manejo do estresse e da dor. Então eu preciso desse olhar, primeiro, de identificar quais são os sintomas que mais incomodam o meu paciente. Porque se eu ficar também pensando só em tratar a causa e não aliviar sintoma, o meu paciente vai continuar mal, né? Tipo, beleza, eu descobri que o meu problema é a histamina, mas eu tenho sintoma todo dia, o que eu faço? Eu preciso medicar. Eu descobri que o meu problema é, sei lá, é um quadro de supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Se eu não tratar esse cibo, meu paciente não vai melhorar. E é essa associação que eu vi aqui que o Dr. Guilherme entrou, que fala dessa medicina única. De eu saber usar medicamento quando o paciente precisa e saber indicar terapias complementares, com suplementação, com medidas de estilo de vida, com técnicas complementares. Essa abordagem do todo é muito importante na síndrome do intestino irritável. Senão, o paciente não melhora. E é uma doença que impacta muito na qualidade de vida e eu sei porque eu vivo isso. Hoje, a minha vida não é impactada pela síndrome do intestino irritável, de verdade. Eu já aprendi a entender em quais batalhas vale a pena lutar. Tem coisas que eu prefiro nem fazer e eu vou feliz. Me chama para uma pizzaria, provavelmente eu não vou deixar de ir, mas eu vou pensar 2 vezes se vai valer a pena eu comer pizza. Porque eu já sei que vai me fazer mal. Ou se eu for comer, eu vou armada com coisas que vão me ajudar a não passar mal. É isso. O tratamento da síndrome do intestino irritável passa pelo autoconhecimento, passa pela identificação dos seus gatilhos e passa pelo seu autocuidado. O médico, ele vai te ajudar, te direcionar, te guiar, mas na prática, se você não estiver disposto a identificar isso, a abrir mão de algumas coisas e a adotar as medidas de estilo de vida, a chance de resolver o seu sintoma, de ter uma melhora efetiva é muito baixa. Então, quando a gente fala de síndrome do intestino irritável, o diagnóstico é fundamental. O diagnóstico diferencial é fundamental, porque eu falei aqui nessa live várias doenças que têm sintomas semelhantes e o tratamento é totalmente diferente. E saber quais são os sintomas que mais te atrapalham e falar isso para o seu médico para que na sua terapia ele aborde o que mais te incomoda é muito importante. Não existe protocolo para tratamento de síndrome do intestino irritável porque cada pessoa é única. E essas histórias aí de protocolo, cure o seu intestino em 8 semanas, não caiam nessas ciladas. Porque ainda que hajam medidas que sejam óbvias e que todo mundo vai se beneficiar, como por exemplo diminuir estresse, melhorar a qualidade do sono, comer na hora certa, parar de comer besteira, fazer alguma dieta de restrição, seja um protocolo Low FODMAP, por exemplo, mas só isso não vai resolver. Então, eu preciso desse olhar para o todo. E esse olhar para o todo vai envolver estilo de vida, vai envolver controle de estresse, vai envolver a alimentação e vai envolver, sim, medicação e suplementação. Pensando no manejo de sintomas para que você tenha uma vida
saudável, feliz, para que isso não impacte na sua qualidade de vida. Então, gente, eu vou pegar os últimos 5 minutinhos da live. Ó, a Paty perguntou quais são os sintomas da síndrome do intestino irritável. Paty, a live vai ficar salva. Eu já falei quais são os sintomas e quais são os critérios diagnósticos da doença. Quem mandou a pergunta na caixinha e foi uma pergunta de síndrome do intestino irritável, eu vou responder, tá, gente? Então, eu já vi aqui que chegou pergunta de SIBO e insuficiência pancreática. Eu sei, tem chegado, a gente tá vendo muito essa associação. E eu prometo que eu vou fazer uma caixinha e vocês mandam essa pergunta na caixinha que eu vou responder nos stories, porque a live hoje é de síndrome do intestino irritável. E SIBO é um diagnóstico diferencial, tá? Aí, ó, eu vou pegar a pergunta aqui da Socorro. Aqui. A Socorro falou que tem síndrome do intestino irritável e que por negligência dos médicos que nunca a orientaram, ela desenvolveu uma disbiose. Bom, Socorro, às vezes não foi negligência do seu médico, foi porque de fato o nosso conhecimento acerca da síndrome do intestino irritável mudou nos últimos anos. Isso é um conhecimento atual, então pode ser que o seu médico não estava atualizado, mas pode ser que ele estava dentro do conhecimento que a gente tinha naquela época, e eu passei por isso também, e olha que eu sou especialista. Nos últimos anos estou muito bem, mas eu tinha síndrome do intestino irritável desde que eu tinha 13 anos. Então, passei muitos anos da minha vida por negligência minha, negligência médica, mas não foi por mal, ninguém sabia, não se falava disso. Mesmo na minha faculdade de medicina eu nunca tinha ouvido falar de SIBO, disbiose, de importância de alimentação na síndrome do intestino irritável. Eu fui descobrir isso na residência de gastro por uma busca própria, porque também não aprendi isso na residência. Então, o que acontece? A disbiose é uma construção. É uma vida inteira que te levou a chegar nesse ponto de disbiose intestinal. E quando a gente fala de disbiose, os primeiros anos de vida são os mais importantes. E a culpa não é da sua mãe, eram as circunstâncias daquele momento. Na nossa época, eu não sei quantos anos você tem, mas quando eu era criança, não se falava que criança tinha que comer saudável. Criança tinha que comer o que ela gostasse, desde que comesse estava bom. Então as mães faziam de tudo, engrossava leite, dava danoninho para criança, porque pelo menos estava comendo, comia bolacha o dia inteiro, porque o que eles tinham é essa criança tem que viver, então ela tem que comer. O que ela comer tá bom. Essa consciência alimentar, pelo menos na minha família, veio depois que eu já era maior. Graças a Deus, porque a minha mãe, assim, quando eu tinha uns 13 anos, a minha mãe foi fazer uma dieta de reeducação alimentar. E aí isso impactou, sim, na minha vida. Tem gente que nem passou por isso, porque se a pessoa era magra a vida inteira, foi uma vida inteira comendo besteira e achando que estava tudo bem. Então, assim, os primeiros anos de vida, a alimentação, quantidade de antibióticos, exposição, porque na primeira infância a gente precisa se expor a outras pessoas, a animais, a natureza. A gente não precisa ficar com esse excesso de higiene, porque isso impacta na sua microbiota. Então, os primeiros anos de vida são muito importantes para a constituição de uma microbiota saudável. Mas é claro que os seus hábitos ao longo de uma vida inteira vão ter impactos que às vezes a gente não vai conseguir resolver com um protocolo de 8 semanas. Às vezes é uma construção. Eu até hoje estou modulando a minha microbiota. Ela é muito melhor do que lá atrás, quando eu comecei a entender o que era disbiose. E o primeiro teste que eu fiz de microbiota em 2017 foi um teste que na época abriu a minha mente. Porque uma coisa é você ver escrito que é importante você comer bem. Outra coisa é você ter um exame que te mostra que você não está indo no caminho certo. Ainda que não seja um exame diagnóstico. Ele é um apoio ao diagnóstico. Então, hoje, sabendo disso, o que você precisa é cuidar do que está nas suas mãos hoje. Ficar olhando para trás só vai te trazer mais angústia, mais sentimentos ruins e vai te fazer mais mal. Então, olhe para frente. Hoje você, graças a Deus, tem conhecimento, tem acesso a esse conhecimento na internet. E isso é a coisa mais linda que esse Instagram nos trouxe. E aí a Socorro mandou uma outra pergunta falando que a pessoa que tem disbiose, mesmo tendo todos os cuidados alimentares, se ela pode ter uma vida saudável.
Pode, claro que pode. Porque nada na sua vida está fadado ao fracasso. Quando a gente fala de desbiose, a gente fala de uma microbiota que é plástica. A nossa microbiota, em 3 dias que a gente mude a nossa dieta, ela vai se modificar. Mas ela também é resiliente, ela tende a voltar para o padrão que foi o seu padrão, que é diferente do seu irmão, que é diferente do da sua mãe, que é diferente do seu esposo, que é diferente dos seus filhos. Cada pessoa tem uma microbiota única. E são as escolhas de todos os dias que vão nos ajudar a melhorar essa microbiota ou a voltar ela para o buraco. E entender que essa vigilância e esse autocuidado é para a vida toda são importantes nessa jornada de controle. Mas é claro que tem sim formas da gente ajustar para que você tenha um impacto menor dessa história do passado na sua vida atual. E aí a Bruna falou se o exame coprológico ajuda a identificar a doença celíaca. O exame coprológico não é um exame para diagnóstico da doença celíaca. O diagnóstico da doença celíaca é baseado na dosagem dos anticorpos no exame de sangue e na biópsia de intestino delgado. Agora, o exame coprológico também é importante para pacientes que têm a suspeita de doença celíaca, porque é no coprológico que eu vou ver esses sinais de má absorção de nutrientes. E aí, a partir desses sinais, eu posso ampliar a minha investigação e desconfiar da doença celíaca. Ou ajustar o tratamento e desconfiar que esse meu celíaco, por exemplo, uma pessoa que já tem diagnóstico, talvez não esteja adequadamente tratado. Então, o exame coprológico, ele muitas vezes não bate martelo em nenhum diagnóstico, mas ele me direciona quais são as possíveis causas daquele desequilíbrio que eu vi no exame. Então, é um exame que eu peço sempre, independente de qual é a queixa do meu paciente. O paciente chegou para mim com queixa de má digestão, ele vai fazer coprológico. O paciente chegou para mim com queixa de gases, vai fazer coprológico. O intestino preso vai fazer coprológico. O intestino solto vai fazer coprológico, porque vai mudar minha conduta, vai mudar minha dieta, vai mudar minha forma de abordar aquele paciente. Então, ele não fecha o diagnóstico, mas ele pode ajudar. E aí, se a síndrome do intestino irritável causa má absorção? Não. A síndrome do intestino irritável, a característica dela é que ela é um distúrbio da comunicação do cérebro com o intestino. Se eu tenho um quadro de má absorção intestinal, eu tenho alguma coisa lesando a integridade de intestino delgado, porque a absorção de nutrientes, ela acontece ou pela digestão que não é eficaz, e aí eu tenho que pensar em estômago, pâncreas, eu tenho que pensar em vesícula, eu tenho que pensar em fígado. Então, esses são os órgãos que participam do processo de digestão. O próprio intestino delgado tem enzimas digestivas que digerem principalmente os carboidratos, como a lactose, como a sacarose, outros açúcares. Tá? Então, a digestão eu dependo de outros órgãos. E a absorção a absorção de nutrientes, ela é feita praticamente 100% no meu intestino delgado. Então, se eu tenho um quadro de má absorção, ou eu não estou digerindo bem, ou o meu intestino delgado não está íntegro. E isso não é síndrome do intestino irritável. E é por isso que, no mínimo, um coprológico funcional tem que ser feito numa suspeita de síndrome do intestino irritável. Porque se a pessoa tem evidências de má absorção, seja porque ela perdeu muito peso, porque ela está com uma anemia, porque ela está com uma deficiência de B12, ou porque eu vi no exame de fezes a presença de proteínas, de gorduras mal absorvidas, provavelmente o diagnóstico não é síndrome do intestino irritável, tá? E a última pergunta gente, não, vocês mandaram pergunta de tudo aqui na caixinha. Bom, então vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta de síndrome do intestino irritável, que é o tema da nossa live? A Solange mandou aqui nos comentários, e crianças com síndrome do intestino irritável que têm febre durante as crises. Solange, eu não trato crianças, mas síndrome do intestino irritável não dá febre. E síndrome do intestino irritável na infância tem que ser um diagnóstico muito de exclusão. Na infância vale a pena investigar alergias alimentares, vale a pena investigar se essa criança não é uma criança celíaca. Infelizmente, aqui no nosso país as pessoas ficam anos sem o diagnóstico
diagnóstico correto. Na criança, vale a pena investigar a parasitose intestinal, que é tão prevalente nesse nosso país. Na criança, vale a pena investigar até o SIBO, que infelizmente crianças podem desenvolver SIBO, ainda mais pós-pandemia. Então, assim, sintomas gastrointestinais associados à febre numa criança, especialmente se for uma criança pequena, investigue. Se o seu médico não investigou, busque outro médico. Busque essa ajuda. Nem sempre é fácil, é muito difícil a gente ver pediatras que tenham esse olhar para intestino, mesmo gastropediatras. Mas não deixe de buscar ajuda para o seu filho ou filha, porque na infância, uma doença intestinal não diagnosticada vai ter impactos para a vida inteira. No crescimento, no desenvolvimento, nesse cérebro que está se constituindo, que está em constante construção, aprendizado. Então, busque ajuda. Febre não é um sintoma de síndrome do intestino irritável, ainda mais numa criança. Então, gente, deixa eu ver aqui. Alguém falou aqui para falar um pouco sobre coceira. A Paty falou para falar sobre coceira e ardência no ânus. Coceira no ânus pode ser parasita, pode ser relacionado à histamina. Um sintoma de histamina pode ser essa coceira